Gente, as cólicas nos recém-nascidos são um problema aí muito comum, né? Que assustam principalmente aqueles pais de primeira viagem, que muitas vezes não sabem ali o que fazer, né? Como lidar com aqueles momentos de angústia ali do bebê. É o caso da Nayara, viu? E a nossa reportagem foi lá conferir e vai contar pra gente agora essa história. A Nayara é mãe de primeira viagem. Antes do Gael nascer, ela tinha medo das temidas cólicas, que muitos recém-nascidos sentem. O filhinho dela, de apenas 3 meses, infelizmente, não escapou de sentir esses incômodos. A cólica é um dos assuntos que sempre me assustou. Desde a gestação eu já ficava imaginando, porque eu ouvi muitos relatos de mães que sofreram muito com isso. O Gael, graças a Deus, ele não sofreu tanto com cólica, mas acho que como todos os bebês, eu acho que é quase impossível não ter algum bebê que não teve cólica. O Gael teve sim alguns episódios e é realmente muito difícil. Desconforto deixa muitos bebês irritados. Muitos choram sem parar, se contorcem, flexionam as perninhas, deixando os adultos desesperados. Na hora a gente fica assustada, a gente fica sem saber o que fazer, a gente dá cola, a gente dá remédio, mesmo assim eles ficam chorando, se contorcendo, e é assustador, principalmente para quem é mãe de primeira viagem. A Nayara acredita que o desespero maior aconteceu porque o Gael é o primeiro filho dela. Mas ela destaca que procurou ajuda médica e que levar o bebezinho para um acompanhamento com um médico pediatra foi essencial para que a situação não ficasse ainda pior. Mas uma das coisas que me ajudaram muito é que eu levei o Gael na pediatra e ela passou um remédio que eu levei ele com 10 dias de vida. E geralmente a cólica começa em torno de 15 dias. Ela passa um remédio que ele previne a cólica. Então, ele me ajudou bastante. Apesar de tudo, a mamãe diz que ficar tranquila em relação aos sentimentos e dores da criança ainda é um ótimo remédio. O que eu recomendo com a minha experiência é no momento a gente tentar manter a calma o máximo possível. É muito ruim, mas é passar, é uma coisa que passa. Hoje o Gael tá com quase 3 meses e ele não tem mais cólica. Que bom, né, que passou essa fase da Nayara, mas foi um susto para ela ali, a gente viu, né? A Maria aqui em casa, graças a Deus, não teve muito esse problema não, viu? Mas teve alguns episódios sim, e com certeza a gente fica ali de mãos atadas, né? Sem saber o que fazer, é complicado. E é por isso que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né, Wilper, é claro, com uma profissional para dar algumas dicas aí, para a gente esclarecer algumas dúvidas, né? Exatamente, a gente já convida então, né, Marina, a pediatra Fernanda Almeida, ela está ao vivo, vai conversar com a gente. Doutora, um ótimo dia para a senhora. Bom dia, tudo bem? Joia, então explica pra gente o que acontece ali dentro do corpinho do bebê que faz ele sentir essas dores tão intensas. É um momento complicado na vida do bebê, realmente, né? Esse momento de nascimento, de sair ali do útero da mãe e ir pro mundo, né? Então, a gente chama esse momento, inclusive, de esterogestação. O que é esse termo, né? É difícil de falar, às vezes, né? Esterogestação. A esterogestação, ela dura até o 3º mês de vida do bebê. Então, hoje em dia, a gente acredita que a gestação, ela não dura 9 meses, ela dura 12 meses. Por que 12 meses, né? Os 3 primeiros meses é um período de adaptação do bebê ao mundo, né? Ao ambiente externo. Então, aquele bebê, ele estava ali no útero, quentinho, recebendo nutriente o tempo inteiro pelo cordão umbilical e, de repente, ele nasce. Então, luminosidade, barulho, gente pegando, roupa. Ele fica, às vezes, ali no intervalo de até 3 horas sem mamar, né? Não está recebendo nutriente mais o tempo todo e leite chegando no intestino, né? E esse intestino ainda existe ali uma imaturidade. E ele vai, com o passar do tempo, desenvolver essa maturidade. Mas até lá, o bebê vai apresentar as cólicas, tá? Tá certo, doutora, bom dia para a senhora, que bom a gente poder falar sobre esse assunto aqui. Eu tenho a pequena Maria em casa, que passou por essa fase, já está com mais de 1 ano, mas estou com outra bebezinha aqui, Giovana, não sei se vai ser da mesma forma que a Maria, cada criança é de um jeito, né, doutora? Queria que você explicasse isso, por que que tem tanta variação, né? Tem criança, tem mães aí que falam que meu bebê não teve nada, tem uns que não dormem nada à noite, parece que as cólicas incomodam mais. É por causa dessa maturidade, aí um se desenvolve mais rápido que o outro? É isso que acontece?
Então, existe uma imaturidade intestinal, mas existe também uma imaturidade neurológica, né? Do bebê se adaptar àquele alimento ali no intestino. E cada bebê vai reagir de uma forma diferente, vai desenvolver isso de uma forma mais rápida ou menos rápida. E existe uma correlação grande, hoje a gente já tem estudos comprovando isso, da cólica com a ansiedade dos pais, né? Então, eu costumo falar para os meus pacientes assim, às vezes o bebê tá com cólica, tá chorando e a mãe começa a ficar estressada e balançando o bebê. E aquele estresse da mãe começa a passar pro bebê. Às vezes, quando ela passa o bebê pro colo de outra pessoa que tá tranquila, o bebê acalma também. Porque às vezes até a respiração da mãe já tá ofegante, ela tá estressada porque esse bebê não para de chorar. E aí, quando ela passa o bebê pro colo de outra pessoa, o bebê acalma. Então, tem muita correlação, inclusive, com a ansiedade da família, com a preocupação dos pais de ter uma rede de apoio, confie, né, para conversar, falar, olha, tá tendo muita cólica, será que é cólica mesmo? Uma coisa que eu costumo falar muito no consultório é identificar assim, o bebê tá chorando sem parar, e será que é cólica, né? Mas ele tá de cocô? Ele tá de xixi? Ele tomou banho? Ele tá fresquinho? Ele tá alimentado, né? Será que ele tá com sono? Então, eu vi todas as possibilidades, não existe mais nenhuma. Esse bebê não apresenta nenhum sintoma de doença, então ele não tem febre, ele não tem diminuição do xixi, ele tá fazendo cocô, ele tá mamando bem, ele tá ativo. Então, a gente pensa em cólica, tá? Então, assim, quando a gente sabe identificar isso também leva, o empoderamento dos pais leva a tranquilidade dos pais e, consequentemente, a tranquilidade da criança também, amenizando, inclusive, o quadro de cólica. É incrível, né, a gente perceber que existe essa relação direta, né? O bebê, ele absorve aquilo que a gente tá expressando ali. Muito interessante isso, doutora. Agora, a senhora já mencionou a questão da idade em que o bebê tem essa predisposição para a ocorrência das cólicas, mas pode acontecer depois de maiorzinho ou é só mesmo ali nesses primeiros dias de vida até completar os 3 meses? Até pouco tempo atrás, acreditava-se que era até os 3 meses. Hoje, as sociedades mundiais aí de gastropediatria afirmam que seja até os 5 meses. Então, essa criança até os 5 meses, ela pode ter cólica, a gente classifica como cólica do lactente, se for uma dor típica de cólica, né? O que é a dor típica de cólica? Normalmente ela ocorre mais no final do dia, é um choro inconsolável, porém intermitente, porque a cólica tem a peristalse ali do intestino, que ali o intestino aperta e solta. Então o bebê chora e para. Mas é um choro muito sofrido, né? E o bebê apresenta um rubor facial associado a esse choro. O que é isso? O rostinho fica vermelho, o bebê cerra as mãozinhas, então ele fica com a mãozinha fechada e comprimindo a mãozinha ali, e as perninhas fletidas, então ele puxa as perninhas ali pra cima, encolhe, né? E você tem aquela barriguinha estufada. Então isso é muito típico de cólica. Então eu tenho todos esses sinais, e o bebê tem menos de 5 meses e nenhum outro sintoma de alerta, eu vou pensar em cólica do lactente. Esse seria meu diagnóstico. Passou de 5 meses, liga um alerta. Então, já tem mais de 5 meses, meu bebê continua demonstrando ter essa dor abdominal, muito choroso, irritado, tem esses momentos de choro incoercível, chora sem parar. Aí liga um alerta, a gente precisa investigar esse bebê se ele já passou dessa faixa etária de 5 meses. Certo. Doutora Fernanda, agora é super importante, né, o acompanhamento do pediatra, né, as informações, as orientações do pediatra. É claro que toda mãe deve fazer esse acompanhamento, mas agora a cólica é algo que acontece aí mais corriqueiro, né? A mãe, quando o bebê sente cólica, ela não pode correr para o pediatra toda vez. Então, quais são as dicas ali para aquele momento que ele identificou que aquele choro pode ser sim de cólica, com todos esses sinais que a senhora bem indicou pra gente, né? Mãozinha cerrada, rostinho vermelho. Ele identificou ali que realmente ele está sofrendo com a cólica naquele momento. O que fazer para tentar aliviar? Então, existem algumas técnicas assim, que é a compressa morna na barriguinha, né? Eu indico assim, pega uma fraldinha, passa ali com um ferro de passar roupa, espera pra ficar morninho, muito cuidado. Porque é quente, então a barriguinha do bebê ali, a pele é bem fininha, então não posso pôr nada muito quente na barriguinha do bebê, porque causa queimadura. Eu já peguei alguns casos, então socorro assim. Então eu espero ficar morninho, então uma temperatura que aguente, coloco ali na barriguinha, vou tirando, ver se não tá quente demais, se ficou vermelhinho, e aí eu vou acalmando o bebê com a compressinha morna. É uma opção, tá?
massagem na barriguinha no sentido horário. Então, fazer massagem na barriguinha do bebê, pegar a perninha, fletir, voltar, fletir, voltar. Em geral, quando a mãe põe no peito, o bebê também acalma, né? Ele para de chorar, então dá uma tranquilizada. Mas, claro, tirou do peito, às vezes, se ainda persiste a cólica, vai voltar a chorar. Chantala, que é um tipo de massagem que a gente faz no bebê, também é uma opção boa para cólica. Banho morno. Então eu tenho essas opções assim que vai ajudar na cólica. Mas eu acho que o principal remédio, eu falo para todos os meus pacientes, chama-se paciência, porque vai passar. Vai passar, fica o recado para os pais, principalmente os de primeira viagem. Mas as cólicas vão passar, então os pais têm que manter a calma ali, né? A senhora já até mencionou que essa euforia pode prejudicar ainda mais a situação. Outra coisa que pode prejudicar, que eu já ouvi falar, eu quero saber se é verdade, é a alimentação da mãe. Existem alimentos que podem fazer as dores das cólicas serem ainda mais intensas ou não? Então, antigamente a gente suspendia diversos alimentos da dieta materna, né? Então, milho, leite, derivados de leite, chocolate, café, guaraná. E aí, às vezes, chegava aquela mãe no consultório pra gente e falava, doutora, eu não tô comendo nada. E às vezes diminuía até a produção de leite, porque a mãe fazia uma restrição calórica tão grande na dieta, por ser tão restritivo, que diminuía, inclusive, a produção. Então, hoje em dia, isso não é mais orientado. A gente tem a orientação de suspensão, por exemplo, de leite e derivados, se eu suspeito que esse bebê tenha uma alergia à proteína do leite de vaca. Aí é uma outra história. Então, se esse bebê tem alergia à proteína do leite de vaca, a mãe tem que suspender leite e derivados, mas ele não vai ter só cólica. Normalmente ele vai ter outros sintomas. É um bebê que vai vomitar muito, vai ter sangue nas fezes, vai ter distensão abdominal importante, não vai ganhar peso. Então, tem outras questões, né? No geral, eu vou suspender alimentos da mãe? Não. Claro que o excesso, gente, isso nunca é legal. Então a mãe às vezes pergunta, doutora, eu posso comer chocolate amamentando? Você pode comer 1, 2 quadradinhos ali depois do almoço. Agora, você pode comer uma barra inteira de chocolate depois do almoço? Não. Porque o excesso realmente vai fazer mal. Então, assim, vai fazer mal tanto para a mãe como para o bebê. Então, o excesso nunca é legal. Ah, posso tomar uma xícara de café de manhã amamentando? Pode. Posso tomar 2 litros de café ao longo do dia? Não. Então, o excesso é que vai passar em grande quantidade ali pro leite materno e vai prejudicar o bebê. Se não for em excesso, se for um equilíbrio e o bebê não tiver nenhum tipo de alergia, a gente não vai restringir nenhum tipo de alimento, não. Tá explicado, então, doutora Fernanda, como nós mamães ouvimos isso, né? Quando a gente está amamentando aí, quando a gente vai se alimentar. Nossa, mas você vai comer isso, vai dar cólica no seu bebê. Aí o pediatra da minha filha, muito sábio, falou, falei, é mesmo, vou parar de comer. E aí, no outro dia, você come de novo, fica feliz alimentando seu filho. Foi assim que ele me falou. Ah, e aí deu tudo certo. Realmente não influencia, não é experiência própria, viu? Eu não restringi nada na minha alimentação, é claro que com cautela, sem excessos, mas ficou tudo bem. Doutora, e se caso essas cólicas persistirem e mesmo com todos esses cuidados, com essas dicas, a mãe não conseguir aliviar, né? O que ela pode fazer? Aí sim, ela deve procurar um pediatra para ver se passa uma medicação. A gente viu ali no exemplo da reportagem, que me parece que a Nayara, né, ela deu até uma medicação preventiva para cólica de bebê. Isso existe? Isso é correto ou depende de cada caso? O que existe hoje na literatura médica de evidência científica em tratamento farmacológico de cólicas seria probiótico. Então, o probiótico a gente pode usar sim aí nos primeiros dias de vida até os 3 meses, tá? Então, isso tem comprovação científica nas cólicas. É a única coisa. As outras medicações são evidências científicas fracas que, em geral, a gente não recomenda. E tem que ter muito cuidado com essa medicação em excesso, né? A gente atende alguns casos em pronto-socorro de recém-nascidos com intoxicação mesmo, exógena, né, por medicação. Porque deu dipirona, paracetamol, simeticona, e junta um monte de medicação e vai dando uma medicação para criança. E aí, além das medicações, às vezes junta com o chá que o vizinho indicou, o outro chá que a avó indicou. Então, assim, vira um outro problema, né? Às vezes a gente aumenta a questão do refluxo, aí a criança tem diarreia. Então, assim, um problema que dá para resolver de outras formas, a gente cria um outro problema muito maior. Então, o probiótico seria um dos tratamentos, e o tratamento não farmacológico seriam aquelas
medidas que eu falei. Então, xandala, massagem, compressa morna, né? E a questão do tratamento ali da ansiedade dos pais, tranquilizar o cuidador, né? Para ele transmitir essa tranquilidade para a criança também. Agora, se você fez tudo isso, a criança continua com muita cólica, um choro assim persistente, né? Se ela tiver outros sintomas associados, não, meu bebê tá chorando muito, mas ele tá com febre, ele parou de mamar, eu vi sangue nas fezes, ele perdeu peso, ele precisa ser avaliado. Febre em recém-nascido é avaliação imediata no pronto-socorro, tá? Agora, por isso que é extremamente importante a consulta com o pediatra nos primeiros 7 dias de vida. Porque é nesse momento que eu vou conversar. Olha, mãe, vai ter cólica. A cólica é por isso, por isso, por isso, né? Eu costumo falar que quando eu explico essa questão da esterogestação, a mãe até se comove com o bebê, né? Fala, nossa, meu filho, mas é difícil mesmo sua vida, né? Você saiu lá quentinho do útero, tava tudo certo, de repente vem pro mundo, né? E tanta luminosidade, tanto barulho. Não é fácil pro bebê se adaptar. E pensar assim, o bebê, como é que ele se comunica, né? O bebê, ele ouve bem, mas ele ainda não enxerga, ele não fala. Então pensa assim, né? A gente se colocando no lugar do bebê, não é uma fase fácil mesmo, né? Então é esperado essa questão da cólica, do choro, né? Então eu acho que quando a gente conversa isso na primeira consulta e a mãe entende que isso vai acontecer, que eu explico os sinais de alarme que ela tem que preocupar, muda muito a forma como a mãe lida com essa situação. E facilita bastante, né, doutora? O importante é ter paciência, dar bastante carinho, porque aí é uma fase que passa, né? Agora eu quero saber se é verdade que colocar o bebê para tomar o leite mais lentamente pode ajudar de alguma maneira, ou isso não tem nada a ver? O aleitamento materno é o melhor ali em relação à cólica, né? A gente vê que essas trocas, tipo, colocando fórmula pro bebê, ou trocas constantes aí de fórmula, propiciam cólica também. Então, o aleitamento materno é sempre ali, padrão ouro para cólica. Então, o melhor é que o bebê se mantenha em aleitamento materno exclusivo, né? Limitar a quantidade que o bebê ingere, se tratando de aleitamento materno, é um pouquinho complicado, né? Claro, se eu fracionar essas mamadas, então seria mais interessante que uma bebê mamasse mais vezes ao longo do dia, por menos tempo. É provável que a cólica diminua um pouco ali, porque não vai meio que sobrecarregar aquele intestino, né? Mas não existe recomendação científica disso, de eu controlar a mamada, porque a recomendação é aleitamento materno exclusivo, livre demanda. Então, deixar esse bebê mamar por quanto tempo ele quiser e quantas vezes ele quiser ao longo do dia. Certo. Doutora, só para finalizar as dúvidas, pelo menos do meu lado aqui, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o chazinho. A senhora comentou aí que tem, né, a avó, a vizinha que recomenda aí o chazinho de tal coisa. Isso é recomendado? Em que idade? Pode ou não pode? Resolve, não resolve? Eu não dei para Maria aqui, não. Então, os chás são oferecidos só para crianças maiores de 6 meses. Então, para as crianças maiores de 6 meses, podem ser oferecidos chás. Então, não é proibido, tá? Antes dos 6 meses, que seria o momento da cólica, ele seria normalmente até o 3º mês, podendo se estender até o 5º mês, a criança não pode ingerir nenhum tipo de chá, considerando ali também que ela está em aleitamento materno exclusivo, tá? Por que isso, né? O chá, ele não tem nutriente nenhum e o estômago do bebê é muito pequenininho. Então, se eu dou chá pro bebê, ele vai encher o estômago dele de chá que não tem caloria, não tem proteína, não tem fibra, não tem nada ali, não tem nutriente nenhum, né? Ele enche o estômago dele pequenininho de um líquido que não tem nutriente e ele vai diminuir as mamadas, ele não vai querer mamar. E a consequência disso é perda de peso, desnutrição. Então, essa é a questão, tá? E eu não sei exatamente que chá que está sendo feito, que planta que está sendo utilizada, né? Então, não existe evidência científica de nenhum chá que melhore cólicas, tá? Inclusive levando ao risco aí de desnutrição, de intoxicação. Então é por isso que a gente não recomenda. Depois de 6 meses, quando a gente já começa a introdução alimentar, se você quiser oferecer um chá sem açúcar para a criança e determinados tipos de chá, a gente consegue adaptar isso à rotina alimentar da criança. Junto com a mãe, a gente estabelece que essa criança come da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir, e onde que a gente vai colocar isso aí na alimentação da criança. Se isso for uma vontade da mãe, a gente consegue se organizar. Agora, nesse período aí de cólica,
o chá é contraindicado. Tá certo, doutora Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Com certeza deu uma luz para muitos papais e mamães e responsáveis, né, que estão nos acompanhando agora, o pessoal que está com o bebezinho recém-nascido em casa, passa por esse momento tão difícil. Obrigado aqui pelas suas informações, viu? Eu que agradeço, gente. Obrigada, bom final de semana para vocês. Igualmente, ótimo final de semana também.